Queridos amigos e irmãos, nós estamos aqui no Perguntar Não Ofende. Eu sou o reverendo Roster Guimarães Lopes e nós estamos encerrando hoje a nossa série sobre evangelização e soberania de Deus. E a pergunta que é apresentada hoje é a seguinte: como ter dicas práticas para a evangelização? Eu quero dizer a você que eu tenho tido o privilégio de servir na presidência da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. E a APECOM tem um braço precioso que serve a Igreja Presbiteriana do Brasil e outras igrejas, que é na área da evangelização, preparando a igreja para evangelizar. A nossa agência tem um projeto muito bonito chamado Minha Cidade para Cristo. E eu quero motivar a você, pastor, você crente, você membro da igreja, a entrar lá no Google e colocar Minha Cidade para Cristo. Você já vai entrar logo no projeto da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Esse projeto é muito precioso porque ele ajuda o pastor, a igreja, a liderança a organizar encontros com pessoas não crentes para, em 5 reuniões, anunciar a elas o Evangelho do Senhor Jesus. E depois destas 5 reuniões, então, essas pessoas são conclamadas a crer no Evangelho do Senhor e Deus, por sua graça, tem transformado vidas. Essa semana eu fui informado pelo reverendo André Monteiro que esse nosso projeto, Minha Cidade para Cristo, já está treinando e abençoando mais de 300 igrejas no Brasil. Depois destes 5 encontros, a APECOM preparou um material muito precioso, que é um Evangelho de João, um estudo indutivo do Evangelho de João, escrito pelo reverendo Paulo de Tarso, em que você se reúne semanalmente com as pessoas e cada uma das reuniões se estuda um capítulo do Evangelho de João. E isso é extremamente importante porque o apóstolo João, no seu Evangelho, lá no capítulo 20, versículo 31, nos mostra que ele registrou os sinais do Senhor Jesus com 2 objetivos. Ele diz assim: estes sinais foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse é o primeiro objetivo. Então, quando você estuda o Evangelho de João, você está levando homens e mulheres a crerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas o segundo objetivo do apóstolo João é: e para que crendo tenhas vida em seu nome. Ou seja, para que o pecador receba a bênção da vida eterna ao crer em Cristo Jesus como Filho de Deus. Esse projeto, irmãos, tem sido tão precioso para a nossa agência, porque igrejas estão sendo capacitadas, pessoas têm sido convertidas pelo Senhor, e logo depois da conversão delas, elas já são discipuladas no estudo do Evangelho de João e aprendem a estudar de maneira indutiva a Escritura por si mesmas. Então, o que elas aprendem estudando o Evangelho de João, elas vão aplicar no estudo de outros livros da Bíblia, mas, além disso, uma bênção maravilhosa que as igrejas têm tido é o preparo de liderança. Porque quando um presbítero, um diácono ou um irmão vai conduzir um grupo como esse, ele tem que orar, ele tem que se preparar para pregar o Evangelho, ele tem que estudar o Evangelho de João para responder às pessoas. E depois de um ciclo como esse, você tem uma nova liderança preparada na igreja para o cumprimento da missão. Então, pastor, membro, se você quer aplicar essa estratégia na sua igreja, entre lá no Minha Cidade para Cristo. Mas, pastor, se eu não quero aplicar o Minha Cidade para Cristo, que outra estratégia eu posso usar para a evangelização? Uma estratégia muito interessante nos dias de hoje, irmãos, é a amizade. Porque quando você convive com alguém e tem um relacionamento com essa pessoa observará o seu testemunho e ela se perguntará por que você serve a Cristo desta maneira. E você então terá a oportunidade de pregar o Evangelho para ela. Veja bem que o que eu estou falando para você é muito importante, porque eu sirvo numa agência de evangelização que tem, por exemplo, um dos programas mais assistidos neste país, que é o Verdade e Vida, e nós temos que evangelizar na televisão. Nós temos que usar as nossas mídias sociais para evangelizar. Você pode usar o seu Facebook, o seu Instagram, o seu Twitter, para falar do Senhor Jesus. É sua obrigação. Você pode usar e deve usar folhetos na obra da evangelização. Na APECOM nós também fazemos isso. Você pode distribuir Bíblias
porque a Bíblia é um missionário e quando o pecador lê a Bíblia, nossa confissão de fé ensina uma doutrina chamada da perspicuidade das Sagradas Escrituras, que significa que se o pecador ler a Bíblia com a iluminação do Espírito Santo por si mesmo, ele pode entender claramente a mensagem do Evangelho e ser salvo. Então, distribuir Bíblias é estratégia de evangelização. Mas eu gostaria de dizer a você que, como alguém que também prega em cruzadas evangelísticas, a nossa agência faz cruzadas evangelísticas pelo país, onde em praça pública nós anunciamos o Evangelho a centenas e a milhares de pessoas, e Deus tem convertido pessoas. Mas além de todas essas estratégias, eu quero dizer para você que a estratégia que mais dá resultado na evangelização é a amizade e o relacionamento. Se você perguntar às pessoas da igreja por que elas estão na igreja, a maioria delas vai dizer porque meu pai me trouxe, porque minha mãe me trouxe, porque o meu vizinho me trouxe, porque o meu amigo me trouxe. Então, uma vida de testemunho entre seus amigos não cristãos faz toda a diferença. E já que então você tem essa rede de relacionamentos, você tem que pedir a Deus sabedoria para, no momento certo, compartilhar o Evangelho com seus amigos, dizendo que Deus é santo, que eles são pecadores, que Cristo morreu pelo seu povo e que todo aquele que se arrepender e crer em Jesus vai ser salvo. Peça a Deus sabedoria. Quando eu era pastor lá em Brasília, uma irmã muito querida que trabalhava em um ministério, chegava 1 hora mais cedo no seu trabalho. E ela fez um grande desafio aos seus colegas, dizendo: nós não vamos falar de religião aqui. Nós vamos estudar o Evangelho de Marcos, depois o Evangelho de João. E ela tinha dentre seus colegas católicos romanos e também espíritas. E ela diz: nós vamos sentar e ouvir as Escrituras. E ao estudar o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João, ela se reunia com aquelas pessoas uma vez por semana. E depois de 2 anos, para a honra e glória do Senhor Jesus, aquele grupo era de mais ou menos 11 a 15 pessoas. Aquela irmã testificou para mim que depois de 2 anos, 2 colegas já tinham sido salvas pelo Senhor Jesus e tinham vindo a Ele como seu Senhor e Salvador. Então você pode começar, por exemplo, um estudo bíblico na sua casa. Eu, vez por outra, quando pego um táxi em São Paulo, sempre aproveito para falar para o taxista. Quando eu paro para engraxar o sapato no aeroporto, eu quero aproveitar para pregar o Evangelho. Então você precisa entender que a evangelização não é só seguir um método, mas a evangelização tem que ser um estilo de vida do cristão. Porque se você foi perdoado dos seus pecados e foi salvo por Cristo Jesus, você não pode deixar de falar daquilo que viu e ouviu. A última dica para você, que eu já contei no vídeo anterior, que eu vi certa vez do reverendo Ronaldo Lidório, é você dizer o seguinte para as pessoas: quem você era antes de Cristo, o que Cristo fez por você e quem você se tornou depois que Jesus entrou em sua vida. E aí você conclama o pecador ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus, para que ele receba a salvação pela graça mediante a fé. Nós podíamos dar muitas outras dicas, mas o nosso vídeo já está terminando. Nosso grande desejo é que você peça ao Senhor graça, ore dizendo: Deus, me dê a oportunidade de pregar o Evangelho. Coloca diante de mim aqueles que o Senhor quer salvar e faz de mim uma testemunha viva do Senhor Jesus. Quando você orar, Deus vai abrir as portas, vai te dar a oportunidade e você vai ter a bênção de pregar o Evangelho a toda criatura. Que Deus te use na obra da evangelização, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém.